Olá, boa noite. Hoje é 6/11/2023. Eu estou nessa noite aqui para falar o Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 177. Nós sabemos que os Evangelhos de Mateus a João, o Mateus escreveu um, Marcos escreveu outro, Lucas escreveu outro e João escreveu outro. Nós sabemos que eles narrou os acontecimentos e narrou aquilo que Jesus Cristo tinha falado e tinha feito. Só que quando você lê o que Jesus Cristo fez, ou o que Jesus Cristo falou, você está ouvindo a palavra de Jesus, não a palavra somente de quem está lendo. Então, Deus abençoe você e sua família. Crê em Deus, em Jesus Cristo, e não atrapalhe Deus, nem Jesus Cristo, nem ninguém de falar de Deus, nem de Jesus Cristo, que você vai pagar um preço muito grande na sua vida. Então, o Evangelho, em vez de Jesus Cristo falando, parte 177, a família de Jesus. Se você não quer ser da família de Jesus, eu quero. Se você quer atrapalhar os outros de ouvir a palavra, de falar de Jesus, você está atrapalhando os outros de ser da família de Jesus na terra. Se você não quer, não atrapalhe quem quer. Então, em Marcos 3, no versículo 31, está escrito assim: Chegaram então seus irmãos e sua mãe. De quem? De Jesus. E estando de fora, mandaram-lhe chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então eu e você, nós temos que entender que quando você faz a vontade de Deus, quando você aceita Jesus, quando você se batiza, quando você lê as Escrituras, quando você ouça as Escrituras, quando você escuta as Escrituras, e quando você obedece às Escrituras, você está fazendo parte da família de Jesus na terra. Lógico que Jesus falou para o povo que estava ao redor dele naquele momento. Só que eu e você, através de nós crer e obedecermos a palavra de Deus e de Jesus Cristo, nós vamos ser familiar dele. Você está sendo familiar de Jesus na terra, por quê? Porque você está fazendo a vontade do Pai dele, a vontade de Deus e de Jesus Cristo. Então você está sendo um filho obediente, um irmão obediente, um servo obediente. Então, se você não quer ser da família de Jesus, é muito triste. Se você não quer ser da família de Jesus, não quer apoiar Jesus aqui na terra, não quer apoiar as pessoas de Jesus, ou aquelas que querem ser, ou aquelas que falam de Jesus, Jesus está olhando do céu para você e simplesmente ele não vai aceitar você no reino dele por o fato de você não querer nada com ele. Você não quer apoiar a palavra dele, não quer escutar, não quer ouvir, não quer obedecer, não quer aceitar Jesus, não quer se batizar. Não apoie quem aceitou Jesus Cristo, não apoie quem se batizou, não apoie quem quer obedecer, quem quer ficar firme, quem quer obedecer. Como você entrará no céu, como você morará no céu? Então você tem que crer, você tem que crer, ter fé, aceitar Jesus, fazer o bem para poder você entrar no céu. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-lhe chamar Jesus Cristo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhes: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Quando Jesus Cristo, falaram isso para Jesus Cristo, e ele respondendo, Jesus Cristo, aqui é Marcos, narrando o que Jesus Cristo falou no versículo 33. E ele lhe respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus, aqui Marcos narrando o que Jesus Cristo falou. Então eu vejo Jesus Cristo falando no Evangelho, parte 177. Aqui é Jesus falando, através das Escrituras. E ele lhe respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é Jesus? Aqui é Marcos narrando Jesus. E eu estou lendo o que o Marcos narrou, que Jesus falou. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então quem faz o bem, você acha que está fazendo a vontade de quem? Vontade de Deus. Quem lê a Bíblia, você acha que está fazendo a vontade de quem? De Deus. Quem escuta a Bíblia, você está pensando que está fazendo a vontade de quem? De Deus. Quem vai a uma igreja quarta, sexta, nos domingos, você acha que está fazendo a vontade de quem? De Deus. Uma pessoa que não quer briga, contenda, nem discussão, você acha que está fazendo a vontade de quem? De Deus. Então Deus abençoe você e sua família. Faça a vontade de Deus. Peça a Deus ajuda para poder você fazer a vontade de Deus. Então, através de você fazer a vontade de Deus, você vai ser irmão dele, irmã dele ou mãe. Jesus falou isso, é muito sério. Por quê?
porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, se uma pessoa escutar a palavra, a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Se uma pessoa lê, a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Se uma pessoa está obedecendo, a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Se uma pessoa está renunciando o pecado, a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Se uma pessoa está ensinando para alguém, passando a palavra de Deus para alguém, a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Se a pessoa está indo na igreja, quarta, sexta, nos domingos, a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Se a pessoa está fazendo bem, a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Se a pessoa não está fazendo mal, a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Se a pessoa está ajudando, a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Então, Deus abençoe você e sua família. Busque a fazer a vontade de Deus e vai ser bom. Você vai entrar no céu, vai morar no céu um dia. E o céu existe. O céu e o inferno existe. A fornalha de fogo existe. O lugar de ranger de dentes e de tormento existe. E o lago que arde com fogo e com enxofre existe. Mas por que você falou tanto sobre isso? Porque existe. Você todo dia fala em determinada coisa, porque aquela coisa existe. Todo dia você fala uma coisa que existe em cima da terra. Todo dia o ser humano fala de coisas que existem em cima da terra. Então, eu falo todo dia de coisas que existem além dessa vida, que é o céu, que é o inferno, que é o lago que arde com fogo e com enxofre, que existe também, que foi feito para o diabo e os anjos que foram rebeldes, que caíram, né? Que fizeram a rebelião no céu. Mas através do homem fazer a maldade, através do homem não querer Deus, não querer fazer a vontade de Deus, amar o próximo, através do homem fazer o mal, infelizmente o homem será jogado lá depois dessa morte, que é a primeira morte, tem a segunda morte. A primeira morte é a física, é a que todo mundo não escapa. Todo mundo vai passar por essa primeira morte. Se a pessoa escapar de novo, de velho, não escapa. Então todo mundo vai chegar a morrer um dia. Não tem quem vai ficar paciente. Nenhuma pessoa vai ficar paciente. Então a segunda morte nós podemos escapar. Que a segunda morte é a morte eterna. É a morte que Deus pega a pessoa e joga no lago que arde com fogo e com enxofre a eternidade. Por isso que eu falo sobre esse assunto. Deus abençoe você e sua família. Porque todo dia qualquer pessoa está falando acerca de um assunto que existe. E o céu existe e esses lugares que eu falei também existem.